Pode? Então, vamos lá. Inicialmente, né, boa noite a todos os participantes, né, desse webinar, desse momento que nós programamos hoje em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico. Boa noite a todos os colegas que estão nos assistindo. E hoje o motivo é muito especial, né, para nós estarmos aqui, que é justamente fazer esse evento em alusão ao Dia Internacional do Farmacêutico. Então, todos nós aqui que trabalhamos com paixão, né, nessa profissão em diferentes áreas, hoje nos sentimos homenageados e honrados, né, em fazer da vida das pessoas, fazer coisas melhores para melhorar a vida das pessoas, utilizando os nossos conhecimentos e a nossa profissão. Então, eu sou uma pessoa imensamente apaixonada pela farmácia, eu sempre digo que eu escolhi a profissão certa, meio no susto, mas eu escolhi a profissão certa porque eu tinha outro curso em mente, eu tinha em mente fazer engenharia química, mas aí eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular na UEL, e na UEL não tinha engenharia química, tinha em Maringá. E por várias circunstâncias eu tinha que ir para Londrina, então eu me inscrevi em farmácia. Eu falei, é uma área que eu também tenho bastante interesse, vai envolver química, né? E eu tenho interesse, gosto de biologia, então vou me atrai saber sobre medicamentos, vou fazer farmácia. E eu digo que foi a melhor escolha que eu fiz, porque me apaixonei desde o início pela profissão e exerci com muito carinho. E hoje eu vejo assim, o enriquecimento da nossa profissão ao longo dos anos, desde que eu era acadêmica, desde que eu me formei, até onde nós chegamos hoje, e é isso que motivou o nosso tema farmacêutico, um profissional múltiplo, que é o que nós somos hoje, né? Um profissional de múltiplas facetas, que se coloca em diferentes áreas do mercado de trabalho e sempre com conhecimento técnico e com capacidade para atuar em qualquer uma dessas áreas. Então, por isso, hoje nós escolhemos esses profissionais que estão aqui conosco, que são profissionais que se destacam nas suas áreas e que têm uma história, né, para contar, que envolve superação, envolve dedicação, envolve amor à profissão, envolve também, essencialmente, o que o farmacêutico é, que é uma pessoa que ama o próximo, né? Que nós sempre servimos ao nosso próximo, ao nosso paciente. Então, esses nossos colegas que estão aqui são pessoas assim. E eu vou fazer uma breve apresentação, né, de cada um. Nós tínhamos a doutora Maria Elisa Schaffer, que ia participar conosco, porém ela teve um problema de saúde, precisou ser medicada, precisou de ter um atendimento, e infelizmente ela não vai poder participar conosco. Tá? E nós temos a participação de outra colega, que é a doutora Cristiane, e eu já vou fazer a apresentação de vocês agora, de todos os participantes, e na sequência a gente vai começar o nosso bate-papo aí, propriamente dito, tá? Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês todos, de colaborarem, de estarem presentes e sempre atenderem ao chamado do Conselho Regional de Farmácia e ao chamado da profissão. Tá? Isso é muito, muito louvável e engrandecedor para todos nós. Então, eu vou começar aqui a fazer uma breve apresentação. Desculpa, mas eu vou ter que ler, porque né, não dá para gravar de todo mundo essas apresentações. E registrando aqui, gente, que eu estava comentando no início, depois que eu fui, né, me atentar e perceber que todos vocês foram meus alunos. E eu tive o prazer, né, de conhecer vocês na formação acadêmica e acompanhar a trajetória de vocês, a trajetória profissional, porque eu acompanho, né? A gente vai vendo, olha que legal como que está a pessoa, e isso é muito gratificante. E a doutora Cristiane, que vai participar conosco também aqui, uma grande colega de trabalho, uma profissional respeitadíssima, uma profissional extremamente competente e que também atendeu ao nosso chamado para participar hoje aqui, tá? Então, muito obrigada a vocês todos.
Então, começando pela doutora Andresa. Doutora Andresa Menezes, ela se formou em farmácia bioquímica na Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestre em ciências de saúde pela UFMT, citopatologista, e atua na citopatologia ginecológica desde 2007. Hoje, ela é também professora das faculdades de farmácia e medicina do Univag e da Unic, na área de citologia e interpretação de exames laboratoriais. O doutor Rogério, ele também graduado em farmácia bioquímica pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em farmacologia de produtos naturais e sintéticos bioativos pela Universidade Federal da Paraíba, tem experiência na área de ensino e projetos de inovação tecnológica, é professor adjunto da Universidade Estadual de Mato Grosso e atualmente é coordenador do Parque Tecnológico do Estado de Mato Grosso. A doutora Elisvane, farmacêutica generalista, formada pelo Univag, pós-graduada em estética, membro do GT de Estética do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso e coordenadora do GT de Mulheres Farmacêuticas do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso no atual exercício. Ela tem experiência na área de logística, atuou 15 anos na área de logística e atualmente a sua concentração é como farmacêutica externa. Bem-vinda, Elis, bem-vindo, Rogério, Andresa. Obrigado. A doutora Veridiana é farmacêutica generalista, formada pela Unic em 2007, pós-graduada em farmácia clínica, estética, MBA de auditoria e faturamento, farmácia hospitalar e medicamentos. Ainda pós-graduada em farmácia hospitalar pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês. Atualmente cursa pós-graduação MBA Gestão de Cadeia de Suprimentos e Logística na AMB Morumbi. Atuou como farmacêutica clínica, hospitalar e coordenadora de assistência farmacêutica no Hospital Santa Rosa, no Hospital São Mateus, e atualmente ela está no Complexo Hospitalar Cuiabá, onde presta serviço de consultoria farmacêutica para o Hospital Otorrino e Clínica Imagens. Bem-vinda, Veridiana. Doutor Alexandre Magalhães, graduado em farmácia bioquímica pela Universidade de Cuiabá, pós-graduado em gestão de saúde, políticas sociais e gestão pública, e ainda tem formação complementar de vacinação, né, serviço de vacinação por farmacêuticos, sendo atualmente instrutor de cursos, né, através do Conselho Federal de Farmácia, onde ele também é membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, no Conselho Federal. Instrutor de cursos e treinamentos profissionais, palestrante e docente de programas de pós-graduação lato sensu. Atualmente, o doutor Alexandre também é técnico de nível superior, farmacêutico, na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, lotado na Coordenadoria da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador. Foi ainda, né, doutor Alexandre, presidente do CRF-MT, por 6 anos, onde desenvolveu um trabalho de uma bela estruturação do nosso conselho. E aí faltou a doutora Cristiane, que não está, né, aparecendo nessa tela, né, mas ela está na outra. A doutora Cristiane Coimbra, ela se formou em Curitiba, na Faculdade Unicamp, em farmácia bioquímica, fez pós-graduação em microbiologia e micologia pela PUC, no Paraná, pós-graduada em docência pelo Univag, mestrado na UFMT, atualmente ela é doutoranda na Unic, e ela é professora do curso de medicina no Univag também. Então, um belo currículo, e além disso, a doutora Cristiane, ela trabalha como microbiologista, ela exerce a profissão de farmacêutica bioquímica, como microbiologista no Laboratório Carlos Chagas, que integra o grupo SEIB. Então, bem-vinda também, Cristiane, mais uma vez, obrigado por atender o nosso chamado. Então, a nossa dinâmica, ela vai ser assim, nós vamos iniciar, cada um vai fazer uso da palavra por aproximadamente 10 minutos,
tá? Então, contando um pouco da sua história, de como foi toda a trajetória de vocês, de quando você se formou até você chegar nessa área de atuação, o que foi acontecendo e no que a profissão farmacêutica ela te propiciou chegar onde você está, a sua formação e a sua experiência como farmacêutico, o seu sentimento com relação a isso. Então, hoje o nosso objetivo é realmente de comemorar e não lamentar, porque nossa profissão tem mais coisas bonitas do que coisas ruins e mais motivos para comemorar. Então, nós vamos iniciar... Deixa eu ver aqui. Eu vou propor iniciar pela ordem da tela aqui. Pode ser, pessoal? Pode? Então, para mim, aqui na tela, nós estamos com o Alexandre primeiro, então você pode começar, doutor Alexandre? E aí eu vou pedir aos outros que estão presentes na sala para fechar o som, né, o seu microfone, para que não dê interferência durante a fala do doutor Alexandre. Tá bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos que nos assistem nessa atividade de hoje. Professora Cristina, obrigado pelo convite e pelo CRF. E logo de cara, já começando assim, sendo o primeiro a falar daquele friozinho na barriga, né, daquele nervoso, aquela borboletinha. E as pessoas sempre falam, Alexandre, mas você fala que você fica nervoso quando você vai fazer alguma fala, alguma coisa assim? Caramba, fico. Tá? Temos aí alguns anos de estrada, de falando, com público e isso e aquilo, mas sempre quando você vai falar, dá aquele friozinho na barriga, aquela borboleta no estômago, e eu acho que isso que move a gente, que dá a gente nesse prazer, nessa vontade de bater esse papo com o pessoal. E antes de mais nada, eu vou começar desejando a todos os farmacêuticos e farmacêuticas que nos assistem no Brasil todo um feliz Dia Internacional do Farmacêutico. E como a professora Cristina colocou, a gente tem muito a comemorar, sim. Às vezes a nossa profissão, né, parece mais um muro das lamentações, o pessoal fica se lamentando, mas eu tenho a oportunidade de conversar com vários outros colegas de várias outras profissões e não é diferente de muitas áreas. Todas elas têm as suas dificuldades, têm os seus desafios e todas têm as suas reclamações também. Se você vai no grupo de médicos, médicos estão reclamando. Se você vai no grupo de enfermeiros, enfermeiros estão reclamando. Se você vai no grupo de fisioterapeutas, eles também estão reclamando. Em todos os grupos profissionais, as pessoas têm as suas angústias e as suas reclamações. Então, a gente, às vezes, fica muito focado nos questionamentos, nas lamuriações dos nossos colegas. A gente fala assim, o farmacêutico só reclama. Não é só o farmacêutico, não, é todo mundo reclama. E é isso que eu penso, meus amigos, que é algo fantástico que nós temos, que é a capacidade que nós temos de nos indignarmos. O dia que nós perdemos a capacidade de nos indignarmos, aí a gente pode fechar a portinha do mundo e parar o mundo e descer, porque daí a gente perdeu a capacidade de qualquer coisa. Então, essa capacidade de indignação é que faz a gente se mexer. E essa capacidade de não se acomodar, de buscar sempre coisas novas, é aquilo que faz a gente caminhar na nossa trajetória profissional. E aí, como foi pedido para a gente fazer uma breve história, eu comecei na profissão farmacêutica lá em 1998, quando com 17 anos eu entrei na faculdade, fui fazer faculdade de farmácia, na Unic. Na época só existia Unic aqui no Mato Grosso, não existia outro curso de farmácia aqui no estado, só existia esse, era o único. E lá, durante a minha graduação, eu tive a honra e o prazer de ser aluno da professora Cristina. Na microbiologia, ela deu aula para mim, uma excelente professora. Quando o Rogério entrou para dar aula, eu já estava de saída. Eu não tive a satisfação de ser aluno do Rogério ainda na faculdade. A gente se encontrou já depois aí na vida profissional. E depois eu tive a honra de trabalhar com a Cristina. Não dividir disciplina, mas trabalhar no mesmo ambiente com ela. Eu tive essa satisfação que foi quando eu dei aula na faculdade também. Então, quando eu comecei o curso de farmácia, eu logo me envolvi, né, com os movimentos profissionais, com o centro acadêmico. No meu primeiro ano de faculdade, já fui participar do centro acadêmico. No segundo ano de faculdade, já fui para a diretoria do centro acadêmico, então sempre movimentando, sempre participando. E quando eu colei grau, quando eu me formei, e fui para fazer, que na época, nós que somos um pouco mais antigos, a gente não fez o generalista, a gente fez ainda na grade da resolução 0469, onde a gente fazia farmácia, depois colava grau, fazia mais um ano
de análise clínica, colava grau de novo. Então, a gente colou grau 2 vezes, né? A gente teve 2 formaturas. Então, e quando eu colei grau em farmácia, fui fazer bioquímica, nessa época eu já comecei a trabalhar. Eu já comecei a trabalhar como farmacêutico da farmácia escola da Unic, quando a Unic tinha uma farmácia escola que era no pátio da escola. E aí a Ilza Marta, que foi uma grande referência na minha formação, um abraço, professora Ilza, ela me convidou para trabalhar lá na farmácia escola e eu trabalhava lá. Eu e outros colegas também trabalhávamos lá. Aí quando eu acabei a bioquímica, né, análises clínicas, isso já no final de 2002, tem o ano que vem, agora em janeiro de 2024, eu completo 22 anos, 21 anos, por aí, 21 anos, 22 anos de colação. Eu colei grau em janeiro de 2002, então, 2024, 22 anos de formação. Eu completo agora em 2024. E logo que eu me formei, assim como grande maioria dos farmacêuticos, eu acredito, meu primeiro emprego foi na drogaria, numa farmácia. E eu tive, assim, depois de trabalhar na farmácia escola, eu tive a honra e o prazer de trabalhar numa farmácia que era de uma ex-professora minha, Tânia Trevisan. Tânia Cecília Trevisan, que hoje está lá em São Paulo, cuidando da sua saúde, que Deus a proteja nessa luta que ela tem aí pela sua saúde. E eu fui trabalhar na farmácia dela. E engraçado que naquela época, em 2002, eu já tinha lá na farmácia, junto com a Tânia, nós tínhamos uma sala de atendimento farmacêutico, nós tínhamos uma mini biblioteca, fazíamos fichas de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, lá em 2002, nós já fazíamos consulta farmacêutica lá na farmácia da Tânia, que era lá na Farmacampus, lá em Várzea Grande, lá perto do Trevo do Lagarto. E naquela mesma época, eu tive a oportunidade, começo de carreira, tive a oportunidade de tentar uma vaga em um laboratório de análises clínicas em plantão em hospital. Então, eu trabalhava até às 18 horas lá na farmácia da Tânia, batia no final das 18 horas, eu atravessava a cidade, chegava em Cuiabá, ia para o laboratório, entrava no plantão às 19, né? A Cris sabe como que é a vida de plantão de hospital, né, Cris? Aí, no outro dia, às 7 da manhã, entregava a rotina do laboratório da UTI pronta. Depois que eu encerrava a rotina da UTI, eu corria de volta para a farmácia para 8 horas começar a trabalhar na farmácia, e aí só no final do dia é que eu ia para casa descansar, e no outro dia começava tudo de novo. Então, durante esse período, foram assim 2 anos bem intensos, até que em 2004 eu fui chamado no concurso da SES, porque eu fiz o concurso da Secretaria de Estado de Saúde em 2002, foi, por incrível que pareça, meus amigos, foi o último concurso que teve no estado do Mato Grosso, 22 anos atrás, né? E era uma vaga. Quando eu fiz o concurso em 2002, era uma vaga. E quem passou foi, em primeiro lugar, foi uma ex-professora minha. Vocês conhecem a professora Neires Terezinha, né? Neires Taveira, lá de Cáceres. A Neires Taveira passou lugar. E eu fiquei lá em 7º lugar no concurso. E o Estado começou a chamar. Em 2004, eu fui chamado. Fui chamado em 2004. Aí eu saí da farmácia, deixei a farmácia da Tânia e fui trabalhar no Estado, na Secretaria de Saúde, lá na assistência farmacêutica, na CAF. Daí eu trabalhava na parte de logística, que era a coordenadoria de assistência farmacêutica, trabalhava com armazenamento, compra, distribuição, para atender todos os hospitais regionais. E continuei, nesse período também, trabalhando na farmácia escola. Então, até 2004, 2005, eu trabalhava tanto no Estado quanto na farmácia escola da Unic. Eu saí da farmácia escola da Unic quando a Unic fechou a farmácia escola no pátio e foi para a rua, né? Que ela deixou de ter a farmácia escola ali dentro do pátio dela e foi ter farmácia escola conveniada. E foi quando eu saí e fiquei só no serviço público, né, na Secretaria de Saúde. Só que nesse meio tempo eu também me envolvi com o sindicato dos farmacêuticos. E aí fui ser membro do sindicato, aí eu fui para ser diretor do sindicato. Aí, quando foi em 2004, eu virei presidente do sindicato também. Aí eu fui presidente do sindicato por 9 anos, né, 3 mandatos, fui diretor do sindicato, né, 2 de presidente e 1 de vice, que dá 9 anos, né, que o mandato lá são de 3 anos. E nesse período, atuando na Secretaria de Saúde e era diretor do sindicato também. Aí comecei ainda a dar aula também na graduação. Durante um bom tempo,
fui professor de faculdade, né? Sempre que nas aulas noturnas a gente dava aula, e foi onde eu tive o prazer de trabalhar com a professora Cristina, com a Cristiane. A Andresa também deu uma aula no período que eu estava já saindo de lá, daí logo passou um tempo eu não dei mais aula na faculdade. E aí eu continuei dando aulas em treinamentos, em cursos, né, cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, quando sou convidado, e muitos cursos livres. Né? A gente trabalha com bastante cursos livres, não só no Mato Grosso, mas no Brasil todo. O pessoal chama a gente sempre que pode, vai contribuir. E nessa vida toda, sempre buscando, sempre com aquela capacidade de indignação muito aflorada, acabei entrando no Conselho de Farmácia. Em 2010, entrei como conselheiro regional lá no CRF. Antes disso, eu era membro de comissão de ética do Conselho Federal, fui membro de comissão de ética, presidi comissão de ética por 2, 3 anos. Aí depois, em 2010, entrei como conselheiro, aí fui para a comissão de ensino, comissão de legislação, e aí comissão de contas, até que em 2014 eu fui eleito presidente do CRF pela primeira vez. Aí fiquei de 2014 até 2019, 6 anos, 3 mandatos, como presidente do CRF, onde eu aprendi muito nessa minha vida, aprendi muita coisa, cresci muito como pessoa e profissionalmente também aprendi muito, porque quando você entra nessa atividade, você aprende não só questões técnicas, mas você vê a profissão como um todo e vê todos os bastidores. O professor Rogério já foi diretor do conselho e também sabe o que é essa experiência de dirigir uma entidade como a nossa. E o quão prazeroso isso também é. E saí do conselho em 2019, meu mandato de presidente acabou em 31 de dezembro de 2019, e eu continuei como conselheiro até acabar meu mandato e depois não me candidatei mais. Né? Meu mandato de conselheiro encerrou, já estamos indo para a segunda eleição e eu não me candidatei mais de maneira alguma, mas continuo participando do conselho. Eu participo do GT de Legislação e Atos Regulatórios, coordeno o GT de Saúde Pública, até pouco tempo atrás representava o Conselho Regional de Farmácia no Conselho Estadual de Saúde, daí por conta de uma série de compromissos e afazeres, eu pedi para o presidente do Kohler me substituir, e aí entrou a doutora Larissa Seba no meu lugar, lá no Conselho Estadual de Saúde, para dar continuidade aos trabalhos. E aí eu continuo trabalhando, ajudando o Conselho, contribuindo com a profissão sempre da maneira que eu posso, né? E também com a minha atividade profissional, que hoje eu continuo como servidor público. O ano que vem eu completo 20 anos de Secretaria de Estado de Saúde e eu atuo na vigilância sanitária. Eu sou fiscal sanitário do Estado e a minha área de atuação ela não é de fiscalização em farmácias e drogarias. Eu praticamente não entro, não atuo em farmácias, né? Porque o Estado ele trabalha mais com altas complexidades. Se bem que drogaria hoje está enquadrado no grupo 3 de alto risco, mas a gente cuida mais de manipulação e hospitais. Então, e eu fiquei na equipe de atender serviços de saúde. Então, hoje eu atuo mais focado em inspeção em hospitais, né? Hospitais de maneira geral, pequeno, médio, grande porte, clínicas, consultórios e laboratórios de análises clínicas. Então, essa hoje tem sido a minha atuação enquanto fiscal sanitário, atuando. E aí isso me levou a estudar muito mais coisas, né? Então, além da especialização em gestão em políticas e saúde, eu também fiz uma pós em gestão pública, aí agora eu fiz uma pós na área de coaching e consultoria empresarial, mais voltada para carreira, desenvolvimento de carreira de pessoas. Aí eu fiz agora uma outra pós em legislação e assistência farmacêutica e concluí uma outra pós em vigilância sanitária e saúde pública. Então, a gente sempre vai buscando mais estudar. E o que eu acho mais lindo disso tudo é que você consegue trabalhar, desenvolver a tua participação técnica, contribuir para a tua profissão nas mais diversas áreas possíveis. Fiz formação complementar de vacina. Hoje eu sou vacinador, chancelado aí pelo Conselho Federal de Farmácia, pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácia Comunitária, e sou um dos instrutores, né, do curso de vacina do Conselho Federal de Farmácia, que vem capacitando aí milhares e milhares de farmacêuticos no Brasil todo. Então, eu sempre falava isso para os meus alunos e falo onde eu vou. Se eu pudesse voltar lá em 1998 e escolher uma outra profissão, eu escolheria 1000 vezes farmácia. Eu, desde moleque, eu queria ser cientista maluco. Meu sonho era ser cientista maluco.
sabe? Aquele cientista, pesquisador e vai. E eu via meu tio, que tem um laboratório, e eu passava minha infância, as férias na casa dele, eu via o laboratório, e eu falava, é isso que eu quero ser bioquímico. Entrei na faculdade por causa da bioquímica, das análises clínicas. Isso eu sempre conto a história. E hoje a minha atuação ela é focada na parte de fiscalização, tanto é que eu faço parte da comissão de fiscalização do Conselho Federal de Farmácia, por conta de ser fiscal sanitário. E aqui estou eu hoje, com 20 anos de serviço público, e aí boa parte deles dedicado agora à fiscalização sanitária no estado do Mato Grosso. Era isso. Cadê a professora Cristina? Ok. Nossa mediadora. Eu fiquei controlando o tempo agora, aqui, fiquei controlando o tempo. Tem problema aqui na minha internet. A Vivo está muito ruim aqui na região da minha casa, então caiu. Aí eu tive que entrar pelo celular agora, mas espero que não dê mais problemas. Todo mundo está me ouvindo, né? Tranquilo? Muito bem. Então, agora, pela ordem aí, seria na ordem que estava na tela, o Rogério, né? E, na sequência, a Andresa. Então, por favor, com a palavra, né, doutor Rogério, na sequência, a doutora Andresa já pode iniciar, e agradecendo aí os colegas que estão entrando no nosso evento e participando conosco aí desse momento. Por favor. Bom. Muito obrigado. Eu vou passar a minha vez para as mulheres inicialmente, tá? A Andresa fala, depois eu falo. Então, tá bom, dá no mesmo, né? Bom, gente, boa noite. Agradeço imensamente o convite, né? No universo aí de um monte de farmacêutico, nós fomos convidados aí para fazer, então, falar um pouco da nossa experiência na profissão, né? Aqui em casa é complicado, porque aqui em casa é dose dupla, né? Então, a gente escolheu a farmácia por afinidade pessoal, né? E também nos encontramos no curso de farmácia e seguimos aí casados já há um bom tempo, ambos na área farmacêutica. Isso é uma satisfação tamanha. Como a professora Cristina falou, eu sou formada pela Universidade Federal da Paraíba, eu me formei em 2000, né? Já tenho 22 anos, depois eu fiz 1 ano e meio de análises clínicas, então foi em 2000 e em 2002. Como o Alexandre bem falou, nós colávamos grau 2 vezes, né? E aí, o Mato Grosso nos abraçou, né? O meu primeiro emprego já foi no estado do Mato Grosso, o Rogério veio na frente, né? Tínhamos casado há pouco tempo, e aí ele foi convidado pela doutora Ilza Marta, né? Que levantou a bandeira da farmácia aqui no estado, uma das, digamos, pioneiras. E, em seguida, eu terminei, né? Quando ele veio, eu ainda estava concluindo análises clínicas, e assim que eu concluí, eu vim também para cá, né? Fui bem abraçada por esse estado, tenho muito carinho pelo Mato Grosso. Graças a Deus, sempre fui bem sucedida na minha profissão, né? A minha história tem uma semelhança com a da Alexandre, no contexto que, quando eu fui fazer farmácia, eu fui para ser analista clínica. Então, naquela época, os cursos de biomedicina não tinham tanta demanda igual hoje. E aí, a gente precisava cursar farmácia para depois cursar análises clínicas, né? E eu fui nesse contexto. E não me enganei. De fato, eu não sou aquela profissional do medicamento, né? O leque maior da nossa profissão, mas eu sou analista clínica de bancada, de carreira, de paixão, não é verdade? Então, tive laboratório meu no Hospital Geral de Poconé, quando cheguei no estado, foi a primeira proposta que me foi feita, abrir um laboratório dentro do Hospital Geral de Poconé, eu crua, recém-formada, foi um desafio tamanho, né? Mas, graças a Deus, fui bem sucedida, fiquei lá durante 5 anos, depois eu vendi o meu laboratório, vim para a capital, e aí eu trabalhei em vários hospitais, sempre na análises clínicas, no Hospital Júlio Miller, no Hospital Jardim Cuiabá, no Hospital, no Pronto-Socorro de Cuiabá, que foram as grandes escolas para mim, né? E aí, nesse contexto, como eu tinha muita experiência em bancada, eu comecei a dar aula em pós-graduação, eu fui para pós-graduação para descer para a graduação, né? E aí eu comecei a receber convites para dar aula em pós-graduação em análises clínicas, pela Unic de Sinop, por outras instituições. E eu me senti convidada a ser docente, né? Porque
sempre gostei muito da microscopia, sempre gostei muito da bancada, mas eu me sentia muito presa. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Quando eu consegui colocar em prática todo o conhecimento da bancada, angariado ao longo dos anos nos laboratórios ao qual fui bioquímica, e foi muito legal passar isso para alguém. Então, eu costumo dizer que a minha grande escola em análises clínicas não foi só a faculdade ela mostra o caminho e a gente precisa trilhar, né? Então, as minhas trilhas foram árduas, Hospital Júlio Miller, Pronto-Socorro de Cuiabá, Hospital Geral de Poconé, que foi meu primeiro emprego, que eu tenho maior gratidão, né? E aí, fui para a pós-graduação, da aula de hematologia, de bioquímica, né? E depois da pós-graduação, aí eu fui para a graduação, né? Com isso, veio a necessidade de fazer mestrado, para que a gente pudesse ter um currículo melhor para a área de ensino, né? Mas antes de tudo isso, eu pulei um capítulo que foi muito importante, que de fato foi o que definiu muito da minha atuação, né? Quando eu cheguei no Mato Grosso, eu trazia um sonho, que era ser citopatologista, porque durante o meu curso de graduação lá na Universidade Federal da Paraíba, eu tive a disciplina de citopatologia, que foi bem, assim, bem simples, né? Bem por cima. Fiz cursos de citopatologia no Conselho Regional de Farmácia de lá, quando eu estava formando em bioquímica, e eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Essa vai ser a minha área de atuação. E assim foi. E, de fato, o Mato Grosso foi um estado certeiro, porque logo quando eu cheguei aqui, havia a pós-graduação de citopatologia proporcionada pelo Conselho em parceria com a UNIC. E aí, assim que eu me formei, que cheguei aqui, eu já entrei na pós-graduação em citopatologia, fiz quase 2 anos de curso, acho que em meados de 2007 que eu terminei esse curso, e daí, então, já comecei a atuar na área, né? Então, sou docente da área de análises clínicas de um modo geral, mas, assim, a minha grande paixão é, de fato, a citopatologia. Então, hoje eu trabalho, posso dizer que há praticamente 16 anos, na área de diagnóstico e prevenção do carcinoma de colo de útero, né? Que é, infelizmente, o 4º carcinoma que ainda assola muito o sexo feminino, e mesmo tendo prevenção, ainda é associado com altas taxas de mortalidade. Então, fazendo esse curso, eu me dediquei, né, a esse desafio de ser uma profissional farmacêutica atuante na área de diagnóstico e prevenção do câncer de colo de útero. Depois de fazer esse trabalho durante 3 anos junto à Prefeitura de Cuiabá, no LASEC, depois eu comecei a fazer para laboratórios particulares, o que me deu uma comodidade tamanha, porque eu trabalhava em casa. Então, era possível trazer as lâminas coradas para casa, ter um microscópio em casa, redigir laudos em casa, encaminhar via sistema, ainda hoje eu faço isso, né? E depois, com o conhecimento que essa área me trouxe, também me tornei docente nessa área. Implementei a disciplina de citopatologia cérvico-vaginal na UNIC, né? Fui convidada pela professora Ângela Bezerra, na época, que também é farmacêutica, né? A implementar a disciplina, e aí sempre fazíamos campanha no período do Outubro Rosa, né? Apesar do Outubro Rosa ser o mês de prevenção ao câncer de mama, acaba que o câncer de colo de útero pega uma carona na campanha do Outubro Rosa. Mas a gente tem um mês específico para, digamos assim, divulgar essa prevenção do câncer de colo de útero, que é o março, né? O Março Lilás. E aí, fui ficando madura na área, fazendo vários cursos, participando sempre de congressos, e fui assumindo não só as disciplinas de citopatologia na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Farmácia, mas também o ambulatório de ginecologia e obstetrícia da Univag, né? O que me foi, assim, uma grande surpresa e, assim, uma satisfação tamanha. Eu me sinto lisonjeada, porque na Faculdade de Medicina da Univag nós temos médicos patologistas. Temos 2 médicos patologistas que atuam nas disciplinas de patologia clínica e, no entanto, para essa questão de diagnóstico e prevenção do carcinoma cérvico-uterino, eles me convidaram. Eu, farmacêutica, já era docente do curso na área de fisiologia e histologia, mas fui convidada pelo professor Paulo, que é o nosso coordenador lá da medicina na Univag, a assumir os ambulatórios de ginecologia e obstetrícia com essa proposta de fazer esses exames, montar grupos de pesquisa junto aos alunos. Então, hoje a gente tem projeto de iniciação científica
correndo, né, com os alunos da medicina. Temos projeto de extensão para que os alunos participem de todo o desenvolvimento do exame, desde a coleta até o laudo, né, a geração do laudo. Sempre a gente está dando palestra, está fazendo essa campanha educativa, né, mostrando o quanto que é necessário a prevenção dessa doença. E, diante de tudo isso, fica claro, né? A professora Cristina mandou uma pergunta para a gente no grupinho lá, aqui, dos presentes aqui convidados, o que será que nos une? Então, eu acho que o que nos une, enquanto farmacêuticos, diante de uma profissão tão eclética, é exatamente isso, promover saúde, né? Trabalhar com profilaxia, trabalhar com a melhora de qualidade de vida, né? Da população de um modo geral. A minha área, que é a área de atuação em prevenção do carcinoma cévico-uterino, como acabei de explanar aqui, é uma área de cunho social, né? É algo que eu sinto que um laudo de câncer de colo de útero ou um laudo de normalidade impacta profundamente a sociedade, né? A população feminina nesse contexto. Então, assim, eu me sinto lisonjeada. Então, a profissão farmacêutica, para mim, é desempenhada com muito amor, né? Também foi no curso de farmácia que eu conheci o Rogério, que é o meu cônjuge, onde a gente pôde crescer junto, formar uma família, não é verdade? E é sempre muito legal. O meu filho, ele fala assim, mãe, você e o meu pai, vocês conversam até 2 horas da manhã. Vocês têm conversa demais, pelo amor de Deus. Eu falo, mas é porque a gente atua na mesma área. Apesar de termos focos diferentes, mas nós temos a mesma profissão. O que um fala, o outro entende, né? Então, é isso aí. Então, o mercado é amplo, né? Eu que estou dentro das faculdades de saúde, eu também já lecionei na fisioterapia, na odonto, nas disciplinas mais do ciclo básico, nutrição, biologia. A gente vê que o nosso campo de atuação é muito vasto, né? Nós temos aí mais de 100 atuações diferentes, e isso nos mostra aí um mercado promissor. A gente deixa aqui o recado que fazer farmácia é algo válido, é algo que a gente, de fato, não vai... Eu costumo dizer assim, quem é farmacêutico só sobra no mercado se for preguiçoso, porque até aquele que é ruinzinho, ele ainda se emprega, não é verdade? Então, é um curso que absorve muito quem quer trabalhar, quem quer fazer pela população, quem quer mostrar o amor, né, pela área de saúde, pela promoção à saúde, pela promoção à melhora da qualidade de vida. Tá certo, gente? Então, muito obrigada. 10 minutos já deu, né? Mais uma vez pelo convite. Vou passar a palavra agora para o Rogério. Boa noite a todos. Estou aqui com um cronômetro para respeitar os 10 minutos, né, de cada um. Então, primeiramente, agradecer o convite do Conselho Regional de Farmácia, na pessoa da doutora Cristina. Eu tenho tanto respeito e admiração pela trajetória profissional. E essa semana, eu estava conversando com o nosso filho, falando exatamente sobre educação, porque ele está numa fase de escolha, né, de profissão, e falando de universidade, e eu falei para ele que o estudo, e principalmente no estudo das ciências farmacêuticas, que eu e a mãe dele tem, nos deu tudo, né? Nós temos tudo devido à nossa escolha que fizemos lá atrás, escolhendo um curso de farmácia. Então, eu sou grato, né, por toda essa trajetória que tive e que ainda estou tendo, né, com boas oportunidades. Então, eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública, na Universidade Federal da Paraíba, de fazer mestrado lá, conhecer farmacêuticos e profissionais excelentes, né, e também fazer o doutorado. E ali eu já via o que nos une. Na realidade, o que nos une é essa diversidade baseada nessa teoria, né, nessa parte técnico-científica. Então, eu posso atuar de uma forma sendo farmacêutica, a Andresa atua também, o Alexandre também, a Cristiane e todos os outros aqui. E, no fundo, todos nós somos farmacêuticos, né? Eu tive a oportunidade de vir a Mato Grosso. Eu digo que eu cheguei aqui por e-mail, eu mandei um e-mail aqui para a doutora Ilza Marta, e ela aceitou o meu currículo, e em 2001 eu vim, logo que eu acabei meu mestrado, formei em 98 na graduação, e logo em seguida a Andresa veio também, com a história aqui que ela complementou,
e ensinei 10 anos no curso de farmácia da Unic, um curso incrível, né? Com muito orgulho, fiz bastante conexão, bastante amigos, né? E ali foi decisivo para a minha trajetória, porque eu aprendi mais do que ensinei, né? Eu tive oportunidades, né, de aprender, inclusive outras áreas, inclusive análises clínicas, né? Que eu nunca fui das análises clínicas e acabei entrando também, e foi lá na Unic que eu fiz bioquímica, na época, foi uma das últimas turmas, né, para fazer bioquímica. Eu já era professor. Depois eu fiz o doutorado, sempre trabalhando com doenças negligenciadas, com leishmaniose, né? Então, sempre a minha carreira científica é sempre voltada para teste de drogas e doenças negligenciadas. Até que eu saio da Unic e vou para a Universidade do Estado de Mato Grosso, para um curso de enfermagem. Eu era o único professor efetivo do curso de enfermagem, e por ser o único professor efetivo, me sentaram na cadeira de coordenador de um curso de enfermagem. Fiquei desesperado, porque sabia o que era uma pinça, né? Imagina um bloco cirúrgico, mas assim, com a capacidade que a gente tem, com o tempo, né, de gerir, né, esses conflitos, a gente delega para os profissionais da área técnica, né, os enfermeiros, para fazer toda essa gestão. E fiquei na parte pedagógica, né, do curso, até que surge a oportunidade de eu vir para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, fazendo parte de um grupo técnico para a implantação do Parque Tecnológico. Daqui fica situado lá em Várzea Grande, no Chapéu do Sol. O que é o parque? O que é o parque? É uma área para desenvolver empresas de ciência, tecnologia e inovação nas várias áreas. Dentre elas, a biotecnologia, que é algo muito próximo, né, da nossa realidade enquanto farmacêutico. Então, eu vim como um grupo técnico, comecei a interagir com advogado, com administrador, não tinha farmacêutico. O único profissional de saúde era eu que estava ali, e no início bem deslocado, né? Mas o que é que eu aprendi? Eu aprendi que a gente tem essa possibilidade, por ser tão diverso assim, de se conectar, né, e de aprender qualquer coisa que a gente queira. Então, com o passar do tempo, eu acabei me tornando o coordenador do Parque Tecnológico, né? O coordenador técnico do Parque Tecnológico. Entrei no mundo da inovação, e esse mundo me abriu inúmeras possibilidades, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu tive possibilidade de conhecer esses espaços de inovação e ver que a inovação também ela chega a todas as áreas, inclusive a área de saúde, que precisa cada vez mais se inovar e precisa também ser empreendedora, né? Então, a gente precisa reunir e criar grupos de startups, né? Fazer acelerações de ideias, agregar tecnologia, que a gente sabe fazer muito bem, né? Desde que associados a outros profissionais do ramo da tecnologia básica, por exemplo. Então, isso foi um despertar, né, para o empreendedorismo também, e nesse sentido, eu parti para outro caminho, que foi de empreender. Então, eu criei, né, um instituto de pós-graduação aqui no estado, voltado principalmente para a área de, hoje, né, da área de estética, mas farmácia clínica, né, que o Alexandre foi professor lá várias vezes, né, várias vezes no curso de farmácia clínica, e aí não poderia faltar a citologia da Andresa, né, então temos algumas 3 turmas, né, formadas de duas, né? Duas turmas formadas de citologistas entregue aí para a sociedade, homeopatia. Então, a gente acabou girando nas ciências farmacêuticas também, né? Então, a gente trouxe essa parte de empreendedorismo voltada à educação, né? E, na realidade, num sentido de inovar. Então, eu sou dividido em algumas décadas, né? A década de 30 aos 40 anos, uma década de formação pessoal, profissional, técnica.
Não, dos 20 aos 30, né? Dos 30 aos 40, eu fui a uma ação mais efetiva enquanto profissional, principalmente em grandes projetos, e agora dos 40, chegando aí aos 50, estou com 48, investindo nessa área de empreendedorismo, né? De empreendedorismo e inovação. Tive muita honra, né? Quando eu fiz parte da diretoria do conselho, inicialmente conselheiro, né? Depois eu fiz parte da diretoria do conselho num período muito complicado, que foi o período da pandemia. Então, eu vinha falando com a Andresa hoje que a gestão, né? Com a gestão em pandemia, então era muito para todos nós, né? Então, a gente não sabia direito, né? O dia seguinte, mas foi muito prazeroso nisso daí, né? Na parte de gestão e de comprometimento com o chamado da profissão. Tem horas que a gente precisa, eu acho que eu conversei isso com a Cristina, né, que é o chamado, é a responsabilidade que a gente sente enquanto a classe deposita na gente um voto de confiança. Então, significa que tem que ser honrado, e foi isso que foi feito. Mato Grosso, para mim, é minha casa, né? É aqui onde eu vivo meus melhores dias. Recentemente, eu fui agraciado lá na Assembleia Legislativa com o título de cidadão mato-grossense. Isso não é só para mim, isso é para a classe inteira, né? Porque o reconhecimento de um trabalho de um profissional farmacêutico. Então, isso daí me trouxe muito orgulho, né? Em fazer ainda mais parte dessa terra, né? Dessa cidade linda que é Cuiabá. A gente não deixou as nossas raízes nordestinas, é muito claro que a gente é nordestino, mas é muito claro também que nós somos daqui, né? Que nós somos de Cuiabá, e mais claro ainda que nós somos farmacêuticos, e com muito orgulho. Então, eu não tenho, sinceramente, nenhuma lamúria para falar sobre a profissão farmacêutica, absolutamente nenhuma. Pode melhorar? Claro que pode, muito, e vai melhorar, né? Mas o impacto que essa profissão teve na minha vida, na vida da minha família, foi total, foi transformador. E é por isso, né, que a gente levanta sempre a bandeira da farmácia, a ciência milenar, né, e se coloca à disposição sempre para que mais e mais jovens se preparem, mas se preparem realmente, né, para a nossa profissão, se envolvendo também em políticas públicas, e a gente precisa também de farmacêuticos na política partidária também, né, para que tenhamos um alavanque cada vez mais aí na nossa profissão. Já deu meu tempo, 10 minutos e 11 segundos. Muito obrigado. Obrigada, Rogério, pela sua participação, pela sua fala e pelo entusiasmo que você também coloca, né? Todos colocando muito amor à profissão nas suas palavras. E é muito bom a gente ver isso. Agora nós vamos dar sequência, né? E vamos passar para a doutora Elis, contar um pouquinho da sua trajetória, doutora Elis. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Então, gente, eu acho que eu sou assim, sabe assim, o pontinho negro da turma. Eu nunca me vi farmacêutica, eu nunca sonhei em ser farmacêutica, eu nunca desejei ser farmacêutica. Olha que engraçado, né? Quando eu cheguei em Cuiabá, eu tinha 17 anos e eu queria fazer relações internacionais. E aí houve uma briga lá em casa, porque eu acabei de chegar em Cuiabá e meu pai não queria me deixar embora para Brasília, porque só tinha em Brasília. E ele veio e falou, filha, por que você não faz farmácia, né? Dono de distribuidora. Ai, pai, não nasci para esse trem não, né? Pensando comigo. Aí ele, fiz a inscrição, faz lá o vestibular, se você passar, né? E assim foi. Entrei bem rabugenta quando eu vi as químicas, as físicas, enfim, toda aquela parte de dificuldade que eu passei porque eu não gostava, né?
Aprendi angico e guixeira com o Dr. Rogério, fui aluna dele. Fizemos um trabalho juntos e, assim, estar aqui hoje olhando para vocês, fui aluna da professora Cristina, da Reis, da professora Cristina Coimbra, porque eu não passava em fisiopatologia, e aí eu fui para a Univag, então eu peguei as duas CRIs na micro, e fui também, compartilhei aí um tempo na farmácia escola com o Alexandre, movimento estudantil também com o Alexandre, dei um pitaco lá na época da Unic, fui parar já no Rio de Janeiro com o movimento estudantil, representando o centro acadêmico na Unic. Sempre te colocava um pezinho na parte política e saía. Sabe aquela pessoa assim, com medo, sempre insegura? Então, essa sou eu, Elis. Quando me formei, por muito custo, no último ano, vou falar bem a verdade para vocês, estudei com a Veridiana também, né? Então, assim, eu tive um contato com todo mundo hoje, dessa comemoração que nós estamos aqui comemorando a nossa classe. Só conhecia a doutora Andresa depois, mas conhecia quando eu era aluna do Rogério, né? Ele sempre falava muito dela na sala de aula. Olha, eu puxando o saco, tá? Depois você me dá um bombom, viu, Rogério? Mas, assim, eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Eu fui me apaixonar pelo curso no último ano da faculdade, e aí eu fui entender que realmente eu nasci para ser farmacêutica. Assim que eu me formei, meu pai achou que eu iria trabalhar com ele, não fui trabalhar na área de logística, mas para uma outra empresa, porque eu queria seguir os meus passos, sempre fui muito independente, sempre fui muito de querer os meus méritos por mim mesma. E fiquei trabalhando, em um mês virei assessora científica, comecei a instalar equipamento laboratorial no estado, viajar e conhecer essa parte linda que é o ensinar, né? Hoje eu sei que eu ensino há muito tempo e não sabia. Depois que eu comecei a me autoavaliar, eu percebi isso. E aí eu fiquei 12 anos na parte da logística, saí dessa empresa que eu trabalhei durante 8 anos, fiquei um tempo na superintendência do estado, depois fui para um pouquinho na parte da Unimed, trabalhei no PA da Unimed, 3 meses, e fui para a Medicom, implantei a Medicom aqui, que hoje é do Grupo Elfa, né? Então, assim, foi uma trajetória muito bacana de auditorias, de revisão, de trabalho, de ensino, de treinamento para receber auditoria. Chegou um dia que uma amiga minha pegou e falou assim: Elis, você nasceu para cuidar das pessoas. Eu falei assim: não, eu nasci para ficar aqui nos bastidores, né? A gente abastece os hospitais, ninguém vê que a gente existe, tá tudo certo. E aí ela falou: não, faça a farmácia estética, você nasceu para isso. E eu sou aluna da primeira turma da Ariel Yuga, né? Farmácia estética. E acabei de saber que eu fui aprovada, então eu sou a primeira farmacêutica speaker da Sinclair. Então, assim, eu sei que é fruto de muito estudo, foi um processo seletivo muito difícil, e eu tô vendo, assim, as minhas conquistas sendo trazidas nas minhas mãos por finais de semanas estudando, por dedicação. Quando eu me vi na Unic dando aula para médico e dentista de fio de silhuete, eu falei, gente, olha onde eu estou, né? Quem diria eu, né? O peixinho preto sempre, né? O patinho feio da turma, hoje ensinando. Então, assim, hoje eu me olho e falo assim, quando a gente quer, a gente alcança, a gente conquista. E a diversidade dessa nossa classe farmacêutica, porque hoje eu posso dizer que eu me encontrei como farmacêutica porque cada dia eu conheço uma pessoa diferente, eu consigo pedir um exame, eu consigo saber por que ela está com aquele problema na pele, eu consigo ajudar com suplementação, eu consigo ajudar na estética, eu consigo melhorar a autoestima. Tudo isso a farmácia me deu. Então, eu faço amizades através da minha profissão, eu me sinto feliz ao deitar minha cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, eu ajudei pessoas a se sentir melhor, e que bom que eu estou neste lugar, e que eu me sinto útil aonde eu estou,
mesmo sendo uma formiguinha, né, no meio de tanta diversidade. Sem contar que eu falo que o trabalho que a gente tem, né, no conselho, como já foi dito, não remunerado, mas é um trabalho que nos leva aonde a gente nem imagina estar. Esse ano eu pude estar lá no Conselho Federal representando as mulheres no conselho, né, do GT Mulheres, e saber que tem várias mulheres que lutam pela valorização da mulher, sabe? O ano passado eu fui coautora de um livro e estou organizando um outro livro, e ver como que a farmácia consegue fazer tudo isso, incentivar mulheres, trabalhar na ciência, ajudar o próximo. Então, assim, por mais que a gente vê aqui uma banca de cientistas milenares, pessoas assim que eu sou fã de carteirinha, eu consigo hoje me olhar e falar assim, nossa, valeu a pena. Eu não tive uma boa trajetória no começo, mas com o decorrer do tempo eu fui me encontrando, e que bom que eu não desisti. Eu vejo muitos colegas meus que desistiram e que hoje falam, poxa, eu poderia ter persistido. Então, assim, primeiro que eu também tenho que agradecer aí as duas Cris que me ajudaram muito. Eu falo assim, porque não entrava microbiologia nessa cabecinha. E aí hoje a gente entende, né? Porque realmente eu nasci para cuidar de mulheres, cuidar de homens. Estou palestrando, estou incentivando, e a cada dia me conhecendo mais. Então, assim, 15 anos de formada, né? Era uma bebezinha e hoje já não mais, mas porém com uma história aí de mudanças tremendas, né? Nunca gostei de drogaria, mas me encontrei como farmacêutica. É isso que vale a pena, é isso que nos motiva. Não importa, você escolheu fazer farmácia, não nasceu para uma drogaria. Para vocês terem uma noção, uma vez eu fiz o processo seletivo de uma drogaria de grande rede, fiquei 3 dias e pedi para sair, porque não era o meu lugar. E que bom, né? Que a gente entende que não é o nosso lugar em algum lugar e que a gente vai se encontrar. E eu termino a minha fala dizendo que eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz por estar aqui. Eu sou muito feliz por cada um de vocês ter feito parte da minha história. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por ter tido o convite do conselho para estar junto com vocês e de estar caminhando, representando. E o que eu achei mais engraçado quando eu estava dando aula de fios, isso eu nunca vou esquecer, que eu estava assim com o fio de silhuete na mão, ensinando a tração, e um dentista filmando a minha aula, ele perguntou, doutora, qual é a sua graduação? Aí eu falei, eu sou farmacêutica. Ele desligou o celular e foi para a diretoria, se recusando a ter aula com uma farmacêutica. E aí o médico que estava na pós-graduação, tendo aula comigo, ele continuou. E aí veio a coordenação, e ele se recusou, e teve aquela coisa, eu falei, gente, até quando vai ter essas brigas de poderes, sabe? Onde a gente pode ensinar o que a gente aprendeu, o que a gente se capacitou, e a gente pode aprender com as pessoas. Então, assim, a gente tem que aprender também a quebrar paradigmas e nos posicionarmos, porque dali para frente eu comecei a dar uma aula de inervação facial para ele. Eu falei, já que ele é dentista, ele sabe de face. Então, assim, gente, a gente tem sim, como o Alexandre falou, né, muitas dificuldades, tem pessoas que reclamam demais, mas eu vejo que as dificuldades vêm para a gente nos posicionar. Hoje, eu, Elis, vejo que as dificuldades vêm para a gente nos posicionarmos, estudarmos mais e falarmos, não, eu estou aqui, eu tenho um propósito, eu vou cumprir. Então, muito obrigada pela oportunidade, essa é a minha trajetória, estou aonde Deus quer que eu esteja, na melhor versão de mim, entregando o melhor de mim como farmacêutica, ajudando médicos também, né? Eu acho muito bacana isso, e ajudando o ser humano acima de tudo, ajudando a pessoa a se encontrar, porque tem muita gente que às vezes se comparam, por incrível que pareça, se comparam, chega com foto de artista e fala, olha, eu quero ser como essa pessoa. Eu falo, não, a sua genética é diferente, e começo a trabalhar a autoestima da pessoa. Ela fala, não, é só evidenciar, então é só evidenciar. E eu me sinto tão feliz nisso, fazer com que a pessoa se descubra nela mesma, o próprio auto-amor. Então, eu estou muito completa e muito feliz. É isso. Obrigada. Obrigada, Elis, por
compartilhasse um pouquinho da sua história conosco, né? A gente acompanhou algumas dessas trajetórias e eu acho que as falas todas transparecem esse amor, né, pela profissão e que nos guia nos nossos caminhos aí. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Veridiana e depois a doutora Cristiane finaliza as nossas falas de hoje. Por favor, Veridiana. Oi, boa noite a todos. Também tive o privilégio de ser aluna, né, da professora Cristina, do Rogério. Tive também na farmácia escola com o Alexandre. Primeiro, parabenizar a todos, né, pela nossa profissão. Falar que eu também não era a minha primeira opção, mas virou a minha paixão. Fiquei grávida no primeiro semestre de farmácia, então assim já foi uma dificuldade que eu encontrei na faculdade, mas que eu nunca deixei isso ser um problema na minha vida. Na verdade, eu nunca tratei nada como problema, eu sempre tratei como desafio. Sempre gostei de química, então assim, durante a graduação, eu e a Elis fomos a primeira turma de farmácia generalista da Universidade de Cuiabá, né, 2007/2. Eu tinha um professor que ele falava para mim assim, você não é a melhor, mas você come pelas beiradas. Então assim, mesmo com filho, mesmo as dificuldades que eu passei, eu formei com a turma, né? Na faculdade, eu me identifiquei muito com bioquímica, eu queria laboratório, como eu queria fazer medicina, eu acho que eu queria ficar dentro de hospital, eu queria trabalhar nessa parte de análises clínicas, né? Então, quando eu formei, eu distribuí currículo para Cuiabá inteiro, interior inteiro, não consegui emprego em nenhum lugar. E acabei ficando lá, fazendo estágio sem remuneração no laboratório do HGU, fiquei com o Flávio, né? Fiquei bastante tempo lá com o Flávio na hematologia, aprendi muito com ele. E aí foi quando eu falei, eu preciso trabalhar, porque eu estava aqui em Cuiabá só gastando. E aí fui para a drogaria também. Fui numa grande rede, fiquei por 3 meses. Vendi que eu ganhei de comissão mais do que o meu salário, para vocês terem uma ideia. Mas falei, não é isso que eu quero, eu não me sentia satisfeita, né? Em estar ali, tinha a concorrência do balconista também, a gente acaba de formar, a gente não tem malícia, né? A gente está ali aprendendo. Aí voltei para tentar fazer medicina, igual muitos outros dos nossos colegas. Acabou que não passei, graças a Deus, e foi quando um laboratório em Cuiabá grande me chamou para trabalhar. E aí, dali para cá, foi só sucesso, assim, na minha vida. Eu me encontrei como profissional, trabalhei por 5 anos num laboratório, fui plantonista, trabalhava 8 horas de dia e trabalhava de plantão em outro laboratório. Aprendi tudo e mais um pouco, né? Como trabalhava dentro de hospital, tive uma bagagem muito grande. Fui assessora científica da LabTest também, passava vendendo, né, reagente, ensinando, tirando dúvida de farmacêutica. Às vezes a gente nem sabia tirar dúvida, mas ia lá, estudava, aprendia, ia e tirava, mas queria estar dentro desse meio. Quando eu tive o meu segundo filho, eu resolvi ficar em casa. E aí fiquei 1 ano em casa e vi que não sou mulher dona de casa. Apareceu uma entrevista no Hospital São Mateus dessa tal de farmácia clínica. E eu não sabia nem, porque nós na nossa faculdade a gente não teve, né? E eu fui pesquisar e eu falei, o que será que esse negócio faz de farmácia clínica? Eu vou lá fazer essa entrevista. E eu fui super honesta. Eu falei, olha, eu quero esse emprego porque eu tô com um filho pequeno, eu tô aqui na esquina e eu gostaria de voltar para o mercado de trabalho. Foi quando, graças a Deus, eu ganhei, né? Fui privilegiada em trabalhar nesse hospital. Entrei como farmacêutica clínica na UTI. Tive o privilégio de conhecer médicos que, assim, foram anjos na minha vida, que olhou para mim e falou assim, você tem perfil de hospital de primeiro mundo, assim, de ser farmacêutica clínica. E foi quando o meu marido falou assim, você não vai parar de estudar? E eu comecei a me
a me profissionalizar. Foi quando eu me descobri mesmo como farmacêutica. Nem na bioquímica eu não me descobri. De lá para cá, eu fui crescendo, eu fui me destacando, vai aparecendo as coordenações, as gerências, fui coordenadora de farmácia clínica, fiz muita palestra, publiquei muitos artigos, né, nessa área, desenvolvi muitos profissionais, porque infelizmente hoje ainda a gente pega muito profissional que não tem a vivência, que não tem a prática que a gente tem, né, em hospital. Depois me apaixonei pela farmácia hospitalar, né? As duas são ligadas. Hoje sou gerente de suprimentos, compro, tenho farmacêuticos clínicos sobre a minha gestão e faço também a farmácia hospitalar, a dispensação, né? O controle de estoque. Hoje eu sou assim apaixonada pelo que eu faço. Há 3 anos atrás, um diretor me encontrou e falou: Veri, você é uma empreendedora. Ele falou: além de farmacêutica, você é uma empreendedora. Então, você comece a trabalhar isso tudo que você aprendeu e comece a dividir esse seu conhecimento com as pessoas. Então, é isso que eu tenho feito, né? Há uns 3 anos, trabalho ainda, sou gerente do hospital, fico lá, mas eu estou fazendo esse marketing digital, eu estou ajudando pessoas, que está sendo assim muito gratificante mesmo para minha vida. Eu tenho feito farmácia, como fala? Consultório farmacêutico online, então assim, telefarmácia, né? Nossa, eu sou muito grata e muito agradecida a Deus mesmo por eu ser farmacêutica. E acredito que esse amor que eu tenho, eu transmito aonde eu passo, porque assim, eu tenho um legado aí de muitos farmacêuticos que vêm me acompanhando e que também, né, estão se capacitando e estão querendo mais, que eu acho que isso que é importante. É difícil a nossa profissão? É difícil. Mas assim, se você não colocar dificuldade, né? Isso é difícil, eu ganho pouco e tal. Eu nunca reclamei do salário que eu ganho. Eu já ganhei pouco, eu já ganhei muito, né? Mas eu nunca reclamei disso. Por quê? Porque eu acho que a gente, trabalhando, né? Se desenvolvendo, estudando, a gente consegue realizar tudo que a gente quer para a nossa vida. Então é isso. Hoje eu acho que essa área hospitalar, essa área clínica, né? E agora esse marketing digital aí, essa telefarmácia, são os amores da minha vida. E me conecta aí com os farmacêuticos. Também faço parte da SBRAF, né? O nosso sonho é desenvolver mesmo profissionais. Eu acho que falta muita união da nossa classe, né? Eu acho que falta a gente se unir, a gente dividir mesmo o nosso conhecimento com o nosso colega que está formando, o nosso colega mesmo que está aí no mercado, mas que não tem tanta experiência e não tem tanta prática. Então, acho que é isso. Acho que já deu meus 10 minutos. Cristina sumiu. Será que ela caiu? Ela caiu. Acho que a doutora Cristina ela deu uma saída, então agora, doutora Cristiane, fica a fala da senhora. Tá bom. Bom, pessoal, então boa noite. Agradecer ao convite de última hora da Cristina, porque eu entrei aqui como ouvinte, né? A doutora Maria Elisa, eu sou uma fã. Eu entrei justamente, uma das falas que eu queria era ouvir a dela. Estive no laboratório dela dando consultoria em microbiologia o mês passado, então sou muito fã dela e muito grata a ela. Bom, eu me formei, muitas falas de vocês são muito parecidas com a minha. Eu me formei há 21 anos atrás, em Curitiba, no Paraná. E no primeiro ano de faculdade, na disciplina de microbiologia básica, eu falei para minha professora, Ana Carolina, eu falei, eu vou ser microbiologista como a senhora. Primeiro ano, só que ela era microbiologista da indústria, e eu nem sabia como era a clínica. Aí, quando eu cheguei no 4º ano né, fui igual o Alexandre, igual o Rogério, igual a Andresa, tive a formação de farmacêutica e depois que eu fui me formar mais um ano em análises clínicas e bioquímica. Aí, quando veio a bioquímica, a professora Rosângela, eu me encontrei, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida.
E aí, éramos em 100 alunos, primeira turma do curso de farmácia do Centro Universitário Positivo de Curitiba. E eu passei numa prova, ela falou que quem passasse em primeiro lugar ganharia um estágio no LACEN do Paraná, e eu passei em primeiro lugar. E estando lá com ela viu toda a minha dedicação. Aí o professor Marcelo, doutor Marcelo Piloneto, hoje é um grande nome também, ele falou que quem passasse na entrevista, currículo, em primeiro lugar, ganharia uma pós em microbiologia e micologia pela PUC do Paraná. E com toda a minha dedicação, eu passei em primeiro lugar e fui fazer essa pós em microbiologia. Mas meu pai era muito doente, né? Meu pai era transplantado há 12 anos, renal, e eu já sabia que estava, né, no fim da vida dele, e ele queria que eu viesse embora. E a minha mudança estava, né, indo para cima do caminhão, quando eu recebo um telefonema, o pessoal do Hospital Evangélico, onde eu fiquei por 1 ano e meio fazendo estágio, me convidou para trabalhar com eles. E eu tive que escolher entre o meu pai e a minha profissão. Na época, eu escolhi o meu pai e vim embora. Só que como, né, a doutora Elis falou, chegando aqui, meu pai me deu uma farmácia de presente. E eu chorava dia e noite com aquela farmácia, porque não era aquilo que eu queria e eu não era farmacêutica. Eu era microbiologista. O curso de farmácia me ajudou a ser microbiologista. E aí eu chorava muito e eu falava, eu não quero essa farmácia. E aí eu, né, fui também lá no conselho fazer o juramento, transferi para o Mato Grosso. E quando eu vim transferir para o Mato Grosso, sentou um japonês do meu lado. E eu falava, gente, que japonês é esse que não deixa eu prestar atenção? E ele queria saber quem eu era, e conversava, até que ele falou, por que que você não vai no laboratório Carlos Chagas e não procura Dr. Gerulino? Aí eu cheguei lá, falei, ensina para o meu pai como que eu chego nesse lugar, porque eu não morava em Cuiabá, eu morava em Tangará da Serra. Aí chegando lá, uma moça chegou na minha frente e falou, eu queria falar com o Dr. Gerulino, eu já tinha até esquecido o nome dele. Aí eu falei, eu quero falar com esse doutor aí também. E aí eu falei, o doutor Edson Tack, na época ele era o presidente do Conselho Federal de Farmácia, mas eu não sabia quem ele era. Ele falou, chega lá no laboratório e fala para que o doutor Edson mandou você. E eu fui. Aí passou um tapete vermelho, as portas se abriram e eu deixei todo mundo esperando e fui lá. Falei, esse doutor deve ser importante aqui nesse Mato Grosso. Não sabia quem era. Cheguei lá, disse que quem chega sentando na sala do doutor Gerulino também não é contratado. Eu, com meu jeitão, já fui sentando, né, de blusinha regata, chinelo, saí de Curitiba nesse calor. Quando eu sentei, aí ele, quem é você? Fui falando quem eu era, o que que eu fazia. Ah, você começa segunda-feira. Falei, não, mas eu não posso, eu moro em Tangará. Aí foi uma confusão, mas em uma semana, enfim, eu estava aqui. E eu trabalho no Laboratório Carlos Chagas há 15 anos. Né? Desde então, a minha trajetória é essa. Com 6 meses de Carlos Chagas, eu fui convidada para dar aula na Univag. Tive uma banca, passei pela banca, a doutora Isabel era a minha banca, né, na época. Passei e comecei como docente. Aí Cristina foi minha grande parceira, Andresa deu aula comigo, Alexandre, Isanete. Então, assim, grandes parceiros que eu tive na vida. Quando eu engravidei, uma das minhas gestações, me perguntaram quem que você gostaria que te substituísse na medicina. Eu falei, Cristina, não tem outra pessoa. Então, a Cristina, né, me substituiu. Então, nós somos grandes parceiras, né, sempre fomos. Ela hoje me abandonou, né, tá aposentada aí no conselho, mas eu brinco que ela vai ser minha parceira de profissão para sempre. E aí, estando aqui, eu fiquei 2 anos, por isso que eu tenho 15 anos de Carlos Chagas e 17 de Univag, porque quando eu passei no mestrado, o Carlos Chagas não aceitava que eu estudasse. E como eu estava na docência, como a Andresa falou, eu tinha que estudar um pouco mais, né, melhorar o meu currículo.
Acabei deixando o Carlos Chagas por 2 anos, mas no dia da defesa do meu mestrado, um dos donos estava lá e falou: eu quero você de volta. E eu voltei, para o Carlos Chagas, já tem mais de 10 anos. E estava eu, né, mestre, um dia, uma pessoa ligou para mim e falou assim: olha, tá tendo um doutorado lá na Unic e eu já te indiquei. Aí eu falei: ai, socorro, né? Lá vou eu de novo. 10 anos sem estudar, praticamente. Voltei para estudar de novo, porque daí o coordenador do curso me ligou, fiz uma entrevista, passei em tudo e hoje sou doutoranda, né? Voltei a estudar, que eu acho que a gente não pode parar. E sou extremamente grata, né, por toda essa trajetória também. Na época eu vim pelo meu pai, mas eu agradeço imensamente a escolha que eu fiz. Se eu estivesse em Curitiba, talvez eu teria crescido da mesma forma, né, porque é característica minha gostar de trabalhar, gostar de estudar. Mas aqui eu consegui crescer, né, profissionalmente. Tenho um nome, né, formado, falo em microbiologia, normalmente lembram de mim. Então eu dou aula em várias faculdades, pós-graduação, hoje consultoria. Então assim, eu sou muito grata a Deus por todos os meus amigos de profissão, né? Fiquei muito feliz, emocionada com a fala da Elis. E acredito que como docente também eu sempre deixei a minha marca, porque eu mostro o amor que eu tenho pela microbiologia. Eu faço parte da CCIH do Hospital Fêmea, então eu me dedico. Sou eu que falo com os médicos, sou eu que tento resolver, né? Tenho a minha parceira lá, que ela tem 25 anos de Carlos Chagas, mas normalmente sou eu que vou para os congressos, sou eu que estou sempre à frente aí de tudo, me capacitando e, né, me dedicando à profissão com todo o amor do mundo, que eu acho que é isso que importa. Então, a farmácia me levou a ser microbiologista. Então, eu sou uma microbiologista com paixão, de coração. É isso, gente. Muito obrigada. Nós Cris? que agradecemos, Cris. Gente, olha, vocês desculpem, mas eu não sei o que está acontecendo. Aqui em casa a internet tá. Tem 3 redes de internet aqui e as 3 estão dando problema, mas é a região que está, então, essa instabilidade toda aí, vocês me desculpem por, em alguns momentos, eu ter ficado fora, né? Mas, assim, a gente percebe em todas as falas, né? Essa emoção mesmo e esse amor pela profissão e, além de tudo, a busca de um espaço profissional, que isso que é o mais importante, né? As pessoas saírem do seu comodismo e buscar espaço profissional. E pela fala de vocês todos, o que a gente vê? Que espaço tem. Precisa dedicação, precisa comprometimento e precisa de estudo, conhecimento. Então, isso é essencial, importantíssimo. E aí, o Rogério e a Andresa já responderam, né, a perguntinha. Aí, rapidinho, né, para a gente poder finalizar, que o nosso tempo está bem apertadinho aí. Eu quero a resposta da Elisa, da Alexandre, da Veridiane e da Cristiane. O que nos une como farmacêuticos? Pode começar, Elisa. O amor. O amor pela profissão, o amor Elis pela travou. Ouviu? Na verdade, eu que travei aqui. Ah, tá. O amor, para mim, é o amor ao próximo. Nos motiva a estudar, nos motiva a nos dedicar. Eu acho que é isso que nos une, o amor. Cuidar de pessoas. Cris, então, complemente. O que nos une, farmacêuticos? Tá, essa busca pelo conhecimento, sempre querendo melhorar e ajudar as pessoas, seja atrás de um balcão, seja dentro de um hospital, seja no ensino, sempre tentando melhorar aí o cuidado com as pessoas. E como a Elis diz, esse cuidado de cuidar de pessoas é o amor. Se você não tem amor, você não consegue cuidar de pessoas.
Isso mesmo. Alexandre? Eu vou falar a mesma coisa que as meninas de forma diferente, que é o que nos une é a vontade e a busca pela melhora de cada dia mais, ajudar a qualidade de vida das pessoas a alcançar um patamar melhor, que se resume no amor pelo próximo, cuidar da saúde dos outros. Eu costumo dizer, professor, rapidamente, sempre que assim, que todos os dias, a nossa atividade profissional, seja em qual área for, a vida de alguém está na nossa mão. Eu falo Sim. isso sempre. Em todas as palestras que eu falo, desde de sempre, eu digo esta frase. Olha para a tua mão e saiba que ali, todos os dias, você interfere na vida de alguém através da sua atividade profissional. Então, é essa capacidade que nós temos de intervir na vida, é o que nos une enquanto farmacêuticos. Muito bem. E Veridiana? Eu acredito que a gente também é o amor à profissão, mas assim, como que nós, né, com o nosso trabalho, com o conhecimento que a gente vem em busca, cada dia a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, como a gente consegue trazer bem-estar para esse paciente, né? Às vezes também o amor à profissão, mas a compaixão, né, a empatia de se colocar no lugar do próximo, eu acho que isso que nos une. Outra coisa que se encaixa muito na minha profissão é salvar vidas, né? Salvar vidas. Salvar vidas. Eu lido muito com UTI neo, UTI PED, UTI adulto e não tem jeito, né? Tem hemocultura positiva, a gente tem que ligar para o médico, tem que conversar, a gente ensina, né, qual é o melhor antibiótico, por que aquele antibiótico. A gente também, na área hospitalar, é a prevenção de erros, né? Hoje a gente fala muito da segurança do paciente no centro do atendimento, no centro da segurança dele próprio. E aí a gente, até a semana passada, assim, só para dar um spoiler, da Semana Mundial de Segurança do Paciente, a gente fala muito de barreiras de segurança, né? Nós, como os farmacêuticos, o que podemos fazer para melhorar isso? Mas os erros ainda acontecem, e muito, né? A gente tem hoje 30% de erro de medicamentos no mundo, a média. Então, assim, a gente ainda, como farmacêutico, tem muito o que fazer, a gente tem muito que se dedicar, a gente tem muito que trabalhar para ajudar o nosso paciente, ajudar o próximo. Bom, Rogério e Andresa, querem colocar mais alguma coisa? Hoje eu achei engraçado a Cris falando dessa parte da docência, né, de deixar alguma coisa na vida de alguém. Hoje de manhã eu ri, porque eu encontrei um ex-aluno meu, hoje ele é médico, né, e ele falou assim, professora, pelo amor de Deus, eu olho para a senhora, eu me lembro de TGO e TGP. Parece que eu estou vendo. Aí eu falei assim, nossa senhora, mas você está me achando com cara de transaminase? Ele falou assim, não, porque eu não... Aí ele falou assim, porque eu nunca esqueci que a senhora disse para mim que as doenças hepáticas não trazem sinais e sintomas. Então, hoje, eu sou médico, clínico, e eu não deixo de avaliar a função hepática. Então, quando eu falo em TJGP, eu me lembro da professora Andresa, porque nem sempre a gente vai descobrir uma doença hepática rápido, porque ela detona todo o fígado para poder dar algum marcador, né? Eu falei, alguma coisa ficou na sua cabeça, eu deixei alguma coisa para você. Ele falou, sim, eu morro de medo dos meus pacientes que nem tem queixa hepática, porque quando eu faço uma transaminase, eu me lembro da senhora. Eu falei, então tá bom, já deixei alguma coisa. A sida mata. Por que a sida mata? Bactericida. Eu brincava que a sida mata. Então, até na internet, às vezes tem aluno que fala, professora, a sida mata. Então, ficou. É isso aí. Né? Pois é, a gente vai colecionando, né? Acho que todos nós, de alguma forma, deixamos marcas nas pessoas e o farmacêutico, ele tem essa marca positiva mesmo, que fica nas pessoas, que talvez pela amplidão da nossa formação, né, pela extensão da nossa formação, a gente tem uma compreensão muito global da saúde. Então, por isso a gente também consegue atuar em várias áreas e permear diferentes campos de trabalho. Eu ainda também encontro com algumas pessoas, eu tenho cara de bactéria, de trombose, de embolia. Então, pessoal,
sempre te associa, fala, mas que bom, porque se você lembra disso, é porque você não esqueceu da minha aula. Né? E isso é muito positivo. Soraya, nós temos alguma pergunta? Alguém colocou alguma coisa ou nós já podemos ir finalizando? Doutora, pode finalizar. Ninguém pergunta. Tá certo. Então, gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Professora, desculpa só interromper, mas só assim, lá no chat, o Hamilton Teixeira, ele fez um comentário lá que o propósito de tornar a profissão farmacêutica bem evolutiva e de acesso à população em geral. Então, o Hamilton deu uma contribuição dele também lá no chat e acabou de colocar lá essa mensagem para todos nós. Que bom, eu não estou conseguindo ver o chat aqui, então, Hamilton, muito obrigada aí pela sua contribuição e realmente, né, isso é um aspecto bastante importante da nossa profissão. Eu costumo dizer assim, que a gente cuida do corpo, cuida dos males do corpo e dos males da alma, né? E às vezes o mal da alma, a nossa atenção, o cuidado que nós dispensamos à pessoa que está ali na nossa frente, ele já cuida os males da alma. Hamilton, você quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Não, só para boa noite, doutora Cristina, e boa noite a todos os colegas. E aqui eu fiquei contente em escutar a Cristiane, que faz parte da CCIH da Fêmea, onde a infecção zero em UTI fêmea há 2 anos, isso vem de evolução de produtos utilizados, que hoje a gente fala em tecnologia, e lá a gente tem um produto que é muito bom, que é em uso lá, principalmente em UTI, NEO e quartos, né? E a tecnologia hoje ela não está só apenas em computadores, em programas, ela está em produtos. Então, eu fico muito contente da evolução de todos os colegas em divergentes áreas. Eu acho que a farmácia chegou no momento de 360 graus. Quando eu iniciei e formei em 94, ela tinha um ângulo apenas de 15 graus ali, né? E hoje ela deu um giro total. Nós falamos hoje de atendimento em balcão até estética, igual a Elis falou ali. Então, assim, a profissão farmacêutica, ela evoluiu muito, isso com um conselho bem atuante há mais de 2 décadas, né? E junto a um federal que tem apoiado muito essas causas. Então, só parabéns a todos os colegas que ocupam aí as suas funções em alguns lugares bem estratégicos e importantes, tanto na área hospitalar, na área da docência, enfim, parabéns a todos vocês aí. Obrigado. Obrigada pela sua fala, pela sua contribuição. E aí, pessoal, eu acho que a gente passaria aqui mais umas 3 horas falando, né? Porque os olhinhos brilham, mas a gente precisa encerrar, né? O nosso tempo já está bem adiantado. Agradeço muito, em nome do Conselho Regional de Farmácia, a participação de vocês. E poderíamos ter muitos outros colegas aqui. Esperamos, né, em outras oportunidades ainda, ter essa participação mais efetiva, de falar sobre a profissão e de contribuir para o crescimento da nossa profissão no nosso estado e no Brasil também, né? Então, parabéns a vocês todos pela bela trajetória, pelas histórias aqui contadas. E, assim, o meu objetivo foi alcançado, né? Quando eu idealizei isso, e aí a ideia foi comprada pelos outros colegas da diretoria e pela Soraya, que nos assessora lá na comunicação. E aí, falando com todos vocês, vocês também aceitaram o nosso convite, a nossa missão, e isso nos deixa bastante satisfeitos ver colegas que são referência e que realmente representam com dignidade a nossa profissão. E é disso que nós precisamos. Então, parabéns a todos os colegas farmacêuticos, aqueles que estão na drogaria, no laboratório, na manipulação, em qualquer logística, na oncologia, em todas as diferentes áreas que nós atuamos hoje. Parabéns, e que o coração de todos vocês sempre esteja aberto para o ser humano que está ali na nossa frente quando a gente atende um paciente.
Que a gente nunca se esqueça disso. Que a gente, como o Alexandre falou, a gente tem a vida das pessoas aqui, né? E o que nós temos que fazer é o melhor possível. E, às vezes, até o impossível, né? A gente faz. Então, muito obrigada pela participação. Obrigada, Milton. Obrigada a todos os colegas que estão aqui conosco. E aí, nesse momento, a gente, então, vai encerrar e até um próximo evento aí, um próximo encontro. E lá no Conselho nós estamos à disposição dos nossos colegas também para acolher todos que quiserem participar e quiserem precisarem, né, dos nossos serviços. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Soraya, pela assessoria. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Hamilton, ainda queria falar alguma coisa?